Com o nosso Luiz Fernando Sá, ao vivo mais uma vez. Bom dia, Lula. Olá, Tavinho, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Tudo bem, sexta-feira bonita aí, chegando chuva aí um pouquinho pelo menos aí para algumas regiões que a gente precisa, né? E hoje você vai conversar lá com o Kleber Soares, que é secretário de Inovação do Ministério da Agricultura. Kleber, bom dia. Muito bom dia, Tavinho. Bom dia, Luiz. Estenda um abraço. Tem dois ministros que eu sou fã no governo atual. Uma é a sua chefe, a ministra Tereza Cristina, e o outro é o ministro da Infraestrutura, o Tarcísio. Esses dois, como diz o Raul Gil, a gente tira o chapéu, né? E vocês vão falar sobre conectividade no campo e alguns anúncios importantes que foram feitos essa semana. Então, cruzei na área para vocês fazerem um gol aí, que nem o Palmeiras nem o São Paulo fizeram ontem. O joguinho feio. Joguinho feio. Bom, Davinho, como você disse, essa semana o MAPA, o Ministério da Agricultura, divulgou um documento importante que é resultado de um estudo profundo da situação da conectividade rural no Brasil. O estudo foi feito em parceria com a Exalc, que dispensa apresentações, né? O título do estudo já entrega um pouquinho o que é Cenários e Perspectivas da Conectividade para o Agro. Eu não vou dar spoiler, porque o Kleber aceitou o nosso convite justamente para vir aqui contar um pouquinho das principais conclusões e das propostas embutidas aí no trabalho. Então, Kleber, antes de mais nada, obrigado por estar conosco e, junto com o agradecimento, já emendo a pergunta. O que o estudo, de uma forma bastante resumida, nos indica sobre a situação da conectividade nas áreas produtivas hoje no Brasil? Obrigado, Kleber. Muito bom, Luiz. É um prazer sempre estar aqui com você, com o Tavinho. O estudo, em síntese, ele indica que a situação de conectividade, de iluminação, de conexão rural no Brasil é crítica. No melhor cenário, né, identificamos que nós temos apenas 23% de cobertura de conectividade no campo. E com base nisso, nós traçamos duas estratégias para poder contribuirmos, né, e fomentarmos o desenvolvimento de conectividade no campo. Bom, fala um pouquinho dessas duas estratégias. Qual é o ponto principal delas? Os pontos principais são, nós traçamos dois cenários. O primeiro cenário são para nós dobrarmos a conectividade, a iluminação de conexão no campo brasileiro, nas cidades, retirando também as áreas de florestas e matas nativas de alta densidade onde não há agricultura. São necessários algo em torno de 4.400 torres ou combinações torres-antenas. E com isso, nós chegaríamos no horizonte de 2 anos em cobrir aproximadamente 48% a 50% de conectividade no campo. O segundo cenário, para um horizonte projetado de cerca de 4 a 5 anos, são necessárias 15.180 conjuntos, né, torres antenas, para nós termos uma cobertura de um adicional de mais 50%, ou seja, chegarmos aí em algo próximo de 75% a 80% de cobertura de conectividade no campo e consequentemente, com isso, nós expandirmos, né, e otimizarmos a agricultura brasileira. Agora, se você me perguntar em termos de impacto, o que o valor bruto do agronegócio brasileiro quando você provê conectividade? Esse é uma grande perspectiva que nós colocamos nesse estudo, que no primeiro cenário, em o Brasil tendo próximo de 50% do seu território agrícola brasileiro com iluminação de conectividades, isso significa um impacto sobre o valor bruto da produção agropecuária brasileira da ordem de 4,5%. E no segundo cenário, um impacto da ordem de próximo de 10%. Perfeito. Um dos pontos justamente que me chamou a atenção no estudo foi da subutilização da infraestrutura já existente. Aí um contingente grande de torres que já está instalada e que essas torres estão ociosas, né? Como é que a gente poderia utilizá-las? Qual é o impacto disso, Kleber? O que o estudo ociosas, ou seja, nós temos no Brasil algo em torno de 4.400 torres que já existem acionar antenas que possam iluminar, ou seja, irradiar a conectividade no campo.
né? E para isso, né, o Ministério da Agricultura, aqui sob a liderança da nossa ministra Tereza Cristina, junto com o Ministério das Comunicações, estamos buscando recursos junto ao Fundo Universal de Universalização das Telecomunicações para poder, né, provermos aí essa infraestrutura básica de conexão no meio rural. Em quanto tempo vocês acham que é possível fazer essas duas etapas? Então, essa primeira etapa com as 4.400 torres e essa segunda etapa com as 15.000 torres? A projeção para a primeira etapa, o primeiro cenário é há 2 anos e meio, e no segundo cenário, entre 4 a 5 anos. Bom, você me falou aí que uma das fontes de recursos seria o FUST, né, que é esse Fundo da Universalização do Serviço de Telecomunicações. Você já tem estimado esse valor e só o recurso do FUST seria suficiente ou as operadoras e o capital privado seria necessário também? Sem sombra de dúvida, só o recurso do FUST não é suficiente, até porque a previsão do recurso do FUST é para ser aplicado no desdobramento das telecomunicações em vários setores econômicos, não só no agronegócio. Então, das ações que nós estamos fazendo é exatamente fomentando, estimulando o setor né, e a iniciativa privada a adentrar no mercado de telecomunicações e provimento de sinal para o agronegócio brasileiro, e foi exatamente com esse propósito, Luiz, que nós disponibilizando, tornamos público essa estratégia, né, e o mapeamento dos cenários de conectividade no campo. E a nossa ministra e o nosso secretário Fernando Camargo já estão dialogando com várias companhias, com a própria OCB, com a nossa CNA, né, e com tanto o BNDES quanto a FINEP, para poder promovermos esse movimento, né, da entrada do mercado no segmento de conectividade rural. Perfeito. Teve uma falhadinha na sua fala, então eu não sei se você chegou a dizer qual seria o volume de investimentos aí necessários para, digamos, a gente atingir esse patamar aí dos 75% de iluminação com essas 15.000 torres. O volume nós não podemos precisar, porque além da diversidade que nós temos de tecnologia para promover conectividade, seja diversidade que eu falo, seja em 2G, 3G, 4G, nós temos também os modelos, né, de espelhamento de sinal utilizando redes internas, né? Então, esses custos, né, o mercado conhece muito bem, até porque cada companhia, cada segmento de conectividade tem o seu modelo de negócio, e nós não adentramos nessa camada. Perfeito. Uma das questões quando a gente fala de conectividade, Kleber, é que o problema é mais relevante ainda quando a gente fala em parcelas da agricultura familiar ou de pequenas propriedades, né, que é menos atingido, tem mais dificuldade com a conectividade. Esse universo aí, ele de alguma forma tá vislumbrado com alguma política de incentivo mais forte dentro desse documento, dentro desse plano de ações, né? Com certeza, Luiz. No estudo, nós, tanto para o primeiro cenário quanto para o segundo cenário, né, em síntese, nós identificamos o seguinte: quais são as regiões ou os territórios brasileiros e, consequentemente, que tipo de produtor nós estaremos contribuindo quando nós levamos conectividade. Tanto no primeiro cenário, ou seja, na primeira perspectiva de dobrarmos a conectividade no espaço agrícola brasileiro, quanto na segunda perspectiva, que é chegarmos aí próximo de 80%, o impacto do provimento de conectividade, ele é, de forma absoluta, mais relevante para a região centro, é a região com maior densidade tecnológica na agropecuária brasileira, e o impacto relativo ele é maior na região nordeste e norte do Brasil. Por quê? Pelo fato de que são regiões, em média, menos tecnificadas. Ou seja, com base nesses parâmetros, nós identificamos o seguinte: se nós vamos promover políticas públicas para pequenos produtores, né, e aí nós estamos discutindo com o Ministério das Comunicações a aplicação do FUST, o FUST e o recurso do FUST
não reembolsável, ele deve ser priorizado para as regiões mais carentes em infraestruturas e mais carentes em avanço tecnológico na agropecuária. Leia-se regiões onde se tem, né, maior densidade de pequenos produtores. Tá? Da mesma forma, as aplicações do recurso reembolsável devem ser melhor alocadas em regiões onde há maior input tecnológico no agronegócio brasileiro, né? Houve uma pequena falhazinha, mas de qualquer forma já agradeço aí ao Kleber por essas informações. Esse estudo está disponível lá no site do Ministério da Agricultura, do MAPA. É um estudo muito relevante e que dá, Tavinho, para a gente uma visão aí bem completa da situação da conectividade nas diversas regiões. Tem mapas ali com riqueza de informação. E, sobretudo, dá uma expectativa positiva porque tem um plano de ações bem claro, né? Então, essa questão aí das antenas, inclusive da estrutura que está ociosa, é muito relevante para a gente entender o que é possível fazer e como caminhar aí para que a conectividade chegue cada vez mais aos produtores rurais. Aí, Lula e Kleber, muito obrigado aí pelas informações. E é o que você disse, né? É interessante, o Kleber, você ainda está aí, só para dar aqui o meu pitaco, a minha... É interessante porque você vê um planejamento de ponta a ponta, né, Lula? Você vê, inclusive, com a utilização de antenas ociosas aí, quer dizer, foi feito realmente um mapeamento para que se resolva o problema e se implante dentro desse prazo estabelecido e dentro de um prazo aí o mais rápido possível, né? Mas para isso foi feito um planejamento. A gente vê que não é uma coisa que você diz, não, nós vamos fazer, não, pode ficar tranquilo que daqui a 3, 4... Não, nada disso, tá? Precisa colocar X antenas, precisa aproveitar antenas que estão desativadas, se precisa ter a iniciativa privada, tem que ter o planejamento, tem que ter o Ministério das Comunicações junto com o Ministério da Agricultura, enfim, agora é só botar a roda para andar, né, Kleber, como a gente diz, né, Lula? Exatamente, Tavinho. O primeiro passo e grande passo foi dado. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, é que o planejamento é fundamental para a realização de qualquer projeto, de qualquer ideia, de qualquer fundamentação e plano. E o que a gente muitas vezes não vê no Brasil, infelizmente, no hábito do Brasil, e aí a gente pode estender a muitas coisas, mas a falta de planejamento, às vezes, atropela e dificulta as coisas. Com o planejamento, como está aí, é mais fácil seguir. Como dizem os americanos, o step by step, né? É o passo a passo. Exato. A gente só dá para fazer gestão daquilo que você conhece, né? O que você não conhece, você não consegue gerir. Exatamente. Então, primeiro, conhecimento. Por isso que eu citei dois ministros que eu admiro. Um é a Tereza Cristina e o outro o ministro Tarcísio, porque a gente vê que eles vão no step by step aí, coisa que a gente não vê em alguns outros setores. Estamos dando cabeçada aí, tomando porrada pra caramba aí com esse negócio da pandemia aí até hoje. Estamos brigando por esse negócio até hoje, né? Enfim, foi toda uma falta de estruturação, de correr todo mundo para o mesmo lado, né? Com o mesmo objetivo. Aí agora tem que ficar apertando o parafuso aí e às vezes alguns espanam. Tchau, Lula. Tchau, Márcio. Tchau. Obrigado, um grande abraço Tchau, a todos. Um abraço. Obrigado. Abraço.